Olá, amigos, professores e alunos da Escola Sabatina. Estamos hoje em mais um estudo, a lição número 6, de dentro para fora é o título, tratando em São Marcos, capítulo 7, a primeira parte de São Marcos, capítulo 8. Eu queria dar uma sugestão a você, por favor, especialmente você que é professor, além de estudar São Marcos, capítulo 7, a primeira parte do capítulo 8, por gentileza, leia o capítulo 15 de São Mateus, porque alguns detalhes que não estão em São Marcos estão no Evangelho de São Mateus. Eu também quero dizer para você que hoje o assunto é um tanto delicado, vai falar sobre tradições, e nós vamos pensar no contexto lá do tempo de Jesus, mas também vamos pensar nos dias de hoje. Muito bem, a lição de hoje então aborda que Jesus, o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São Mateus não informam que Jesus, após andar sobre o mar da Galileia, ele estando em Cafarnaum, ele tem um embate lá na sinagoga e ele se apresenta como pão da vida. Ele diz: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, terá a vida eterna. Então, muitos galileus ali se escandalizam com Jesus e Jesus começa a sofrer resistência na Galileia, que ele já estava sofrendo há mais de um ano na Judéia. Então, após esta situação, que é narrada no Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus tem um embate com os fariseus e os saduceus, que perguntam por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos. Talvez seria importante nós pensarmos um pouquinho nos partidos religiosos e também, de certa maneira, partidos políticos, né? Alguns talvez mais políticos do que religiosos, que existiam no tempo de Jesus. Os fariseus, que tinham origem nos Hassidim, no período em que Antíoco Epifânio quis colocar ali o pensamento helenista entre os judeus, e aí os macabeus lutaram contra Antíoco Epifânio, e aí surgem os Hassidins, que querem uma vida devota, de obediência a Deus, e aí não concordam com o pensamento que vem de fora, e eles também vão criando tradições orais. O fato é que no ano 120 a.C. já havia menção dos fariseus. Você tem também os saduceus, era um partido religioso que acreditava na Torá, mas não acreditava nos demais profetas do Antigo Testamento. Esses estavam muito mais voltados ao sacerdócio. Não se sabe a origem do nome saduceu, talvez tenha que ver com Zadok, o sacerdote lá do tempo de Davi e Salomão. Esses saduceus, então, eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em juízo final. Então, fariseus e saduceus estavam sempre com o dedo em riste, sempre em disputa, mas nesta ocasião se juntam fariseus e saduceus para interpelarem Jesus a respeito dos seus discípulos se alimentarem sem lavar as mãos. Há outros partidos religiosos também, né, com envolvimento político, os zelotes, por exemplo. A Bíblia fala de Simão, o zelote, uns dos seguidores de Jesus, não Simão Pedro. O zelote era um partido que não aceitava que ninguém pudesse governar sobre Israel senão o próprio Deus, então era um partido mais belicoso. Você tinha o partido dos herodianos, que defendiam a família de Herodes. Eles preferiam que a família de Herodes governasse sobre Israel, né, do que estrangeiros. Você tinha os essênios, que mais restritos do que os próprios fariseus, eles chegavam a se distanciar da comunidade, né? Alguns pensam que uma parte dos essênios também não concordavam nem com o casamento, mas são questões aí, detalhes, mas o fato é que existiam vários grupos religiosos e de alguma forma, alguns políticos envolvidos com religião também no tempo de Jesus. Então, fariseus e saduceus perguntam por que os seus discípulos não lavam as mãos. Então, eles tinham o costume de lavar as mãos antes de se alimentar, era uma tradição oral. Então, você tem que pensar o seguinte: você tem a tradição escrita, você tem o Antigo Testamento, no tempo de Jesus. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá, né? Mas você tinha os escritos, então a chamada tradição escrita, que na verdade a Bíblia judaica, não é?
E você tinha também as tradições orais, que depois foram compiladas, colocadas na Mishnah. Aí você tem Guemará, que é um comentário sobre esses regulamentos. Essa Mishnah é mais ou menos do primeiro, segundo século, né, depois de Cristo. E aí vai formar o Talmud, né? Então, provavelmente, muitas dessas tradições que estão no Talmud existiam nos dias de Jesus, né? O fato é que quando eles questionam Jesus em relação aos discípulos lavarem as mãos, é uma questão ritualística, porque eles acreditavam que as pessoas deviam lavar as mãos, tinha até um sistema de como jogar a água nas mãos, como tinha que passar pela palma e de cada uma das mãos, né, todo esse processo, e porque eles pensavam que uma pessoa, quando fosse ao mercado, entrando em contato com estrangeiros ou alguma situação, ela pudesse estar impura, então deveria lavar cerimonialmente as mãos antes de se alimentar. Também na Torá, por ocasião de Deus ordenar fazer o santuário, o sacerdote era ensinado a lavar as mãos e os pés antes de entrar no santuário. E eles queriam colocar uma regra que era para o sacerdote, para o povo em geral. Então eles estão dizendo, olha, os seus discípulos estão desobedecendo a lei. E para eles, a tradição oral chegou a ter um valor tão grande que se tornava mais importante obedecer à tradição oral do que os mandamentos de Deus. Então Jesus falou assim, olha, vocês estão nos acusando de ir contra a tradição oral. Na verdade, Jesus não obedecia à tradição oral. Se você ler São Mateus capítulo 23, Jesus está falando da hipocrisia dos fariseus. E muito do que tem que ver com a tradição deles. Então Jesus fala, vocês invalidam a lei de Deus. Porque a lei de Deus diz que deve se honrar o pai e a mãe. E vocês oferecem uma oferta. E aí Marcos escreve para pessoas não judias. Marcos usa a expressão corban e ele mesmo explica o significado de corban, que é uma oferta. Então, Jesus fala, olha, vocês invalidam os mandamentos de Deus pelas tradições de vocês. Porque ao invés de ajudar o pai e a mãe que precisam, vocês dão uma oferta para Deus, mas ficam com o usufruto dela e enquanto estão vivos, se beneficiam desta oferta. Um simulacro de oferta, né? Então, essa questão de tradição é uma questão complexa, sabe? Lá no tempo de Jesus, os homens foram formulando tradições. Talvez até num primeiro momento, para facilitar a obediência à lei de Deus. Mas, no final, acaba substituindo a lei de Deus. Então, a tradição pode surgir por uma pseudo-tentativa de agradar a Deus. A tradição pode surgir quando a igreja acha que ela tem mais autoridade do que a Bíblia para impor regulamentos aos homens. É a Bíblia que diz o que a igreja tem que ensinar. Não é a igreja que diz o que a Bíblia tem que falar. O texto bíblico reina, aí pensando nas expressões da reforma, sola escritura, sola fide, tota escritura, a ênfase na Bíblia Sagrada. É a Bíblia. Jesus falou, santifica-os na tua palavra é a verdade. A Bíblia é o fundamento daquilo que a igreja tem que ensinar. E se a igreja começa a exercer uma autoridade que a Bíblia não deu, a igreja corre o risco de estabelecer tradições. E vou falar uma coisa para vocês. Eu quero ler um texto. São Mateus 15, verso 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava tratando de lavar as mãos cerimonialmente. Não era questão de higiene. Em um outro texto, Jesus fala o seguinte, olha, vocês invalidam a lei de Deus por causa das tradições humanas. Então, o que está se tratando aqui é o lavar das mãos cerimonialmente. O que está se tratando aqui é a tradição oral tomando o lugar do mandamento divino. Que a tradição pode tomar o lugar do mandamento divino e que aqui, ao falar sobre o lavar das mãos, não tem que ver com as regras das leis de saúde, porque alguns interpretam o seguinte, olha, esse texto está falando que a gente pode comer de tudo, porque o que sai do homem é que contamina e não o que entra no homem. Mas o texto que eu li para vocês diz que o comer sem lavar as mãos não contamina. Aí eu vou buscar para você um texto que está em Atos, capítulo 10, quando Pedro tem uma visão de animais comuns e imundos, e na visão é dito, Pedro mata e come.
E Pedro diz, eu nunca comi nada comum ou imundo. Pedro passou 3 anos com Jesus e nunca comeu nada comum ou imundo. E quando ele chega à casa de Cornélio, ele menciona, em Atos 10, verso 28, ele menciona assim, olha, Cornélio, você sabe que não é correto eu me aproximar de um estrangeiro. Vocês são impuros. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, com aquela visão que ele teve lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor, Deus mostrou para ele o seguinte, Pedro, animais existem limpos e impuros, mas o homem você não deve ver como você vê os animais. Então nós temos que deixar bem claro aqui, quando Jesus trata da tradição de lavar as mãos, Jesus não está tratando, não está dizendo que todo alimento serve para o homem, todo tipo de carne, inclusive as carnes impuras. E eu volto a dizer, São Mateus 15, verso 20, diz, comer sem lavar as mãos. O que está se tratando é do ritual. Eu ainda quero chamar a sua atenção para Apocalipse 18, creio que é o verso 2, lá fala da queda de Babilônia, que ela se tornou um coito, uma habitação de todo tipo de ave comum e imunda. Por que eu estou citando Apocalipse? Porque é o último livro da Bíblia. E mesmo em Apocalipse, quando o assunto não é alimentação, ali há uma distinção falando que Babilônia se torna um coito, um lugar de todo tipo de ave imunda e aborrecível. Então a distinção continua havendo. Tá certo? Jesus então vai para a região da Fenícia, encontra aquela mulher cananeia. A cananeia porque descende de Canaã, porque descende de Cão, filho de Noé. Então, apesar de ser uma mulher cananita, apesar de ser uma região mais distante de Israel, que seria hoje a região do Líbano, da Síria, aquela região ali, parte da Síria, muitos daqueles ali que eram de descendência cananita tinham absorvido costumes dos semitas, costumes de Israel. E aquela mulher, de alguma forma, havendo habitantes ali que conheciam alguma coisa a respeito de Jesus, ela tem essa informação e vai levar, e vai pedir a Jesus para que cure a sua filha que está endemoniada. Eu queria destacar alguns detalhes aqui. Jesus fala o seguinte, que ele deveria buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ele menciona essa expressão, ele usa esses termos, porque os discípulos dizem para Jesus, olha, expulse essa mulher aí que vem gritando pelo seu nome. E depois, quando Jesus conversa com a mulher, ele fala para ela que não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Então, Jesus disse, está em São João capítulo 4, ele disse para aquela mulher junto ao poço lá em Samaria, que a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Os oráculos, os profetas eram judeus. Jesus era judeu. Só que Jesus sai da fronteira de Israel e vai para a Fenícia, e ele vai mostrar que todas as pessoas são aptas para o reino de Deus. E lá, em Atos capítulo 10, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama qualquer pessoa, em qualquer lugar, e aceita todos que pela fé aceitam a sua paternidade. Mas mesmo Jesus dizendo para aquela mulher que não é normal, não é lícito, não é o correto tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, ela dizia, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E ele fala, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. É uma lição para os discípulos e é uma lição para todos nós. Jesus ama todos indistintamente. Depois desse episódio, Jesus então vai para a região de Gadara, onde ele havia expulsado os demônios daqueles homens. Lembram da lição que já estudamos? E lá aparece um homem levado por outras pessoas. Então, são pessoas que imaginavam que Jesus pudesse curar. Aí você tem que pensar que Jesus falou para aqueles endemoniados. Eu sei que lá em Marcos cita uma, já mencionamos que Mateus
fala de 2 endemoniados, para que eles fossem, né, a parentela, a família, os amigos ali, aquela região de Decápolis, e falasse das grandes coisas do reino de Deus. E aquele surdo sendo levado à presença de Jesus, provavelmente já era resultado do evangelismo. E quando ele é levado à presença de Jesus, Jesus então toca nele, toca em seu ouvido, toca em sua língua e cura aquele homem. Nessa história eu queria chamar a atenção porque as pessoas olham para o milagre e dizem assim, ele faz tudo bem feito. E o que nos faz lembrar isso daqui? A primeira semana, a criação do mundo. A partir do segundo dia da criação, a menção começa a aparecer. Deus cria cada parte desta terra e ele fala, e era bom. E depois que termina, né, ele cria o homem e fala, tudo era muito bom, tudo foi muito bom. E nós já pensamos, já entendemos, já estudamos que Jesus é o Logos. Jesus atuou na criação deste mundo. E se Jesus pôde moldar, fazer Adão do barro, Jesus pode refazer a obra que um dia ele fez e que o pecado maculou. As mesmas mãos que moldaram Adão foram as mãos que tocaram nos ouvidos e na língua daquele homem e o curaram. E as pessoas disseram, ele faz tudo bem feito. Muito bem, depois desse episódio, então, Jesus fala para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos pensam que não haviam levado pão lá, né, na viagem deles, mas Jesus fala, vocês, não estou falando de pão, de alimento, vocês não se lembram quando eu saciei mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e depois mais de 4.000 pessoas com 7 pães. Eu queria, então, ler com você um texto aqui, que diz o seguinte, ainda em São Mateus, capítulo 20, São Mateus, capítulo 16. São Mateus, capítulo 16, verso 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O ponto aqui a ser mencionado, a ser destacado, é a doutrina dos fariseus. E o que era a doutrina dos fariseus? Tradição oral mais importante do que os mandamentos divinos. E eu quero encerrar aqui a lição de hoje, sabe? Passou uma moto por aqui, talvez saia o barulho aí, né? E eu moro no 13º andar, então tudo quanto é barulho que tem em volta aqui no bairro acaba reverberando aqui. Bom, mas eu queria voltar então ao assunto da tradição. Como que a tradição surge? A tradição surge espontaneamente por pessoas que acham que têm a autoridade de criar regulamentos para facilitar a obediência a Deus. A tradição surge quando a igreja ela arroga uma autoridade que a Bíblia não deu. Por exemplo, qual o dia de observância? Que está em todas as Bíblias. Quem tem uma Bíblia e abre em Êxodo 20 e abre em Deuteronômio 5, lá lê os 10 mandamentos. O 4º mandamento, qual é o dia de observância? Segundo a lei de Deus. Qual é o mandamento? Segundo a tradição humana. Agora, a tradição pode surgir também por uma leitura, um entendimento equivocado da Bíblia. Usos e costumes, eles são passageiros, de tempo em tempo, de região para região. E às vezes as pessoas pegam usos e costumes da Bíblia e querem transformar em mandamentos. Os mandamentos são princípios atemporais, eternos. Os usos e costumes, eles são passageiros. Então eu queria pensar com você, às vezes uma interpretação equivocada da Bíblia, propalada, ensinada, às vezes usos e costumes tidos como se fossem regulamentos,
pode ajudar as pessoas a terem uma distorção do entendimento de qual é de fato a vontade de Deus. Você que é professor da escola sabatina, eu quero fazer um apelo para você. Por favor, tenha cuidado quando você estiver ensinando a Bíblia. Se atenha à Bíblia, ao texto bíblico. Leia o texto, explique, aplique e depois apele. Mas você não pode aplicar e apelar se você não explicar o texto. O que convence, o que converte, o que muda as pessoas, o que atrai as pessoas para Cristo é o texto bíblico. Você pode até estar ensinando uma verdade, mas talvez com o texto equivocado. Você precisa encontrar o texto que fala aquela verdade. Ah, pastor, mas se a gente não trouxer novidade, as pessoas não se despertam. Talvez o estudo da Bíblia seja um pouco mais difícil, exige um pouco mais de concentração e muita oração. Mas você não tem o direito de trocar o que a Bíblia ensina, o que é eterno, por coisas que são passageiras, por usos e costumes. Você tem uma influência sobre as pessoas. E é assim que, pouco a pouco, tradições vão entrando. E as pessoas começam a respeitar tantas tradições que podem se esquecer dos mandamentos divinos. Que Deus nos ajude nessa semana, ao tratar desse assunto com a classe, a fazê-lo de uma maneira que seja exclusivamente bíblica e que nós saibamos distinguir do que é tradição, do que é ensinamento humano, aquilo que Jesus disse, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E Jesus até cita Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero te pedir, professor, estude a Bíblia com oração e tenha a iluminação do Espírito Santo para poder ajudar as pessoas a conhecer as verdades da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Ó Senhor, o tema dessa semana tão importante a respeito das tradições. Ajude-nos, Senhor Deus, a ensinarmos para as pessoas a Tua palavra, límpida, cristalina, a verdade, e que assim pessoas, motivadas pelo Teu amor, conhecendo a Tua vontade, possam decidir viver a eternidade ao Teu lado. Ajude-nos, Senhor Deus, a falar e a viver a verdade. Em nome de Jesus. Amém.